tem o mesmo conteúdo, porém está traduzido aqui. Então vamos ler por partes e eu vou comentando à medida que for lendo para facilitar a compreensão. Em uma instalação de produção de biocombustíveis, uma corrente de 3 kg por segundo de etanol precisa resfriar antes do armazenamento de 60 até 35 graus Celsius. Então, a corrente de processo de álcool etílico, 3 kg, precisa ser resfriada antes de ir para o tanque de estocagem. Esse resfriamento será feito com água. Então, vamos lá. Está disponível água de resfriamento a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. O fornecimento de água, quantidade disponível, não é problema, mas sua temperatura de saída não deve ultrapassar 50 graus Celsius. Então, para realizar esse serviço, será usada a água de resfriamento, que se encontra a 25 graus. A vazão não é problema, então vamos considerar nos cálculos que qualquer vazão será atendida para realizar esse serviço. O depósito da planta, o almoxarifado, tem de stand-by uma bateria de 11 grampos em aço carbono, DN 50 por 80 mm barra 10S, com 4 metros de comprimento. Então, o que é que está dito aqui? Muitas vezes um equipamento fica aguardando uso, fica encostado na planta, e surgindo um serviço esporádico que permita a sua utilização, esse equipamento é colocado em linha para realizar esse serviço temporário até que o equipamento definitivo seja reposto em linha. Então, nesse caso aqui, a bateria tem 11 grampos em aço carbono e a especificação dos tubos do grampo, tubo interno e tubo externo, está dada aqui de uma maneira bem compacta, mas que contém todas as informações pertinentes da tubulação. DN é diâmetro nominal, 50 por 80 mm, quer dizer tubo interno de 50 mm nominal, é o menor diâmetro, então esse aqui só pode ser o tubo interno. O maior diâmetro, tubo externo de 80 mm, diâmetro nominal. A escala é 10S para ambos. Já que não é falado que o tubo interno tem uma escala e o tubo externo outra escala, essa escala aqui 10S será adotada para os dois tubos. Comprimento de 4 metros, sabendo-se que quando nós dizemos que o grampo tem 4 metros, estamos nos referindo ao comprimento da perna. Então, o comprimento total de tubo, desprezando as curvas, é de 8 metros nesse grampo. O retorno do ânulo é do tipo bonnet, então é ânulo com tampa, e o etanol é alocado no tubo interno. A alocação já é dada, portanto. Calcule o seguinte: item A, taxa de transferência de calor necessária. Item B, coeficiente global de transferência de calor final, é o coeficiente global efetivo do trocador. Item C, perda total de pressão no tubo. Item D, perda total de pressão no ânulo. Total aqui significa a queda de pressão, a perda de carga, somando-se a distribuída e a localizada. Eu incluí aqui um quesito extra nesse problema que eu não vou responder agora nesse vídeo. Será feito um outro vídeo trabalhando essa nova solicitação aqui, que é: determine se o número de grampos na bateria é suficiente para realizar o serviço. Nesse momento nós não vamos fazer isso. Pois bem, eu incluí aqui, essa foto é uma foto de fabricante. Então aqui nós temos uma bateria real. Vocês podem até acessar o site do fabricante aqui. Esse trocador, ou uma variação dele está à venda lá, embora precise se fazer a cotação, o orçamento. Mas eu coloquei ele aqui para você ter uma percepção concreta do problema que vamos tratar agora. Olha essa bateria. É uma bateria que tem 1, 2, 3, 4, 5 grampos aqui de um lado e 5 grampos do outro lado. 10 grampos. É quase igual à bateria que nós temos aqui no problema. A bateria do problema é de 11 grampos. Difere também no material. Esse material aqui provavelmente é aço inox. E também no modelo do grampo, já que essa curva aqui, tem o retorno do ânulo do tipo tubo reto e não do tipo bonnet com tampa. Mas o equipamento em si guarda uma semelhança muito boa com a bateria de grampos que vamos tratar no problema. Então, a primeira pergunta é a taxa de transferência de calor necessária. Vamos precisar fazer um balanço de energia
já que nós temos 4 temperaturas de processo e uma vazão. Então veja, a vazão de etanol é dada. As temperaturas de entrada e saída do etanol, a temperatura da água de entrada é dada, não é dada a de saída diretamente, mas como é identificado, né, um valor máximo para a saída, eu vou usar diretamente esse valor aqui, vou usar 50, porque se eu usar a temperatura mais alta possível, o gasto de água vai ser menor. O gasto de água será menor, então eu vou gastar menos água no serviço, né, menos água de resfriamento no serviço. Então, usando aqui o balanço fazendo o balanço de entalpia, eu consigo determinar a vazão de água e a carga térmica do trocador. Nos cálculos, pessoal, vamos identificar aqui os fluidos, é interessante definir um sistema, né, de nomenclatura. Então, eu vou chamar de fluido 1, etanol, a alocação é dada no tubo. Fluido 2 é água, e a alocação da água será no ânulo. Então, a água vai passar no ânulo do trocador. Tudo que tiver subscrito 1 se refere a etanol, tudo que tiver subscrito 2 se refere a água. Então, vamos começar com o balanço de energia. Precisamos do CP. Então, faz todo sentido, já que a temperatura varia entre o valor inicial e final, usar a temperatura média. A temperatura média aqui da água é 320,65 e a temperatura média do etanol 310,65. Tomando esse valor de temperatura, no caso aqui do etanol em graus Celsius, é 47,5 graus Celsius. Nós podemos coletar nos gráficos e tabelas de propriedades físicas o CP, né, do etanol. E também eu peguei aqui a viscosidade. É interessante a viscosidade porque eu já tenho uma ideia se o fluido é muito viscoso ou pouco viscoso. No caso da água, a temperatura de 37,5 graus Celsius, que é a média, nessa temperatura a água terá 0,69 aproximadamente centipoase de viscosidade e o CP 4080. Então já podemos notar que ambos os fluidos têm uma viscosidade inferior a 1 centipoase. 1 centipoase é a nossa referência para a viscosidade, uma vez que fluidos com viscosidade abaixo de 1 centipoase permitem várias aproximações que podem gerar um erro não desprezível, vamos dizer assim, ou até substancial em fluidos mais viscosos. Se o fluido for muito viscoso, essas hipóteses simplificadoras podem não se tornar cabíveis, podem se tornar inaceitáveis quanto ao erro introduzido no cálculo. Então vamos lá. Calculando a vazão de água, se nós igualarmos, né, as equações de taxa WCP ΔT da água e do etanol, isolando a vazão de água, né, que é a W2, e substituindo os valores, nós obtemos que a vazão de água será de aproximadamente 2,05 kg por segundo. Então essa é a vazão de água. Usando a mesma equação de balanço, né, de variação de entalpia, nós podemos determinar qual é a taxa do trocador. Então, aplicando aqui a equação de variação de entalpia para o etanol, substituindo os valores, nós temos como resultado menos 2,1 vezes 10 a quinta watts. Então essa é a taxa de transferência de calor para o etanol. Apenas por conferência, eu faço aqui também o cálculo para a água, usando a vazão da água e o CP da água, e a variação de temperatura da água. Repare que o resultado é mais 2,1 vezes 10 a quinta watts. Os sinais estão simplesmente explicitando que o etanol perde energia, já que ele é resfriado, e a água recebe energia, sofre uma variação de entalpia positiva. Os resultados, numericamente, eles são idênticos, a menos do sinal. Seria normal dar uma diferença aqui nos decimais, tá, pessoal? Isso aqui às vezes a questão de arredondamento gera alguma diferença, mas para efeitos práticos, né, diferenças nos decimais muito pequenas podem ser ignoradas. Calculando a diferença de temperatura média. Sim, antes disso, aqui já está respondido o item A, tá? O item A não é a taxa de transferência de calor no trocador, está respondido aqui. Então essa é a carga térmica. A carga térmica será 2,1 vezes 10 a quinta watts. Vamos para a diferença de temperatura média, já que ela será necessária ao calcularmos o coeficiente global efetivo ou final do equipamento. De propósito, foi colocada aqui uma condição
bem peculiar, né, na qual as correntes de processo possuem mesma carga térmica. A carga térmica é o produto da vazão máxima pelo calor específico. Tá? Esse produto aqui é chamado de capacidade térmica, que seria W vezes CP. Botei C, mas aqui é calor específico. AP constante, é o mesmo CP. Então, se o WC de uma corrente é igual ao WC da outra, o que acontece é que os deltas de temperatura nos terminais serão iguais. Então, se isso acontecer, e nós substituirmos aqui na expressão da ΔT ml, a média logarítmica, aqui no caso eu estou usando a expressão para contracorrente, se nós substituirmos e fizermos o cálculo, vamos obter uma indeterminação. Ou seja, a expressão ela diverge, né, ocorre uma singularidade matemática. E nesse caso, aplicando aqui o limite, tomando o limite após a aplicação da regra de L'Hopital, é possível mostrar que a ΔTml se reduz à média aritmética. A média aritmética das temperaturas nos terminais. Então, o delta no terminal 1 e no terminal 2 aqui é de 10 graus, né, somando e dividindo por 2, vai dar o próprio valor de 10 graus. Né, 10 graus Kelvin ou 10 graus Celsius, que aqui é um delta Celsius. Delta de Celsius e delta de Kelvin é igual, né? São iguais. Então, o delta de temperatura é o próprio delta no terminal, seja no terminal 1 ou 2, já que eles são idênticos. E aí nós vamos usar esse valor, né, de diferença de temperatura. Coeficiente global do trocador, coeficiente global final. Partindo da equação de projeto, Q igual a U vezes A vezes ΔT ml ou ΔT Lm, né, de log min, substituindo os valores de taxa, que nós já calculamos lá em cima, 2,1 vezes 10 a quinta, a área do trocador, precisamos calcular a área do trocador. A área do trocador será calculada como? Uma das maneiras de calcular, né? Eu posso fazer um cálculo normal, né, direto, de área de tubo, ou eu posso usar essa expressão aqui. 2 vezes a área linear de tubo, vezes o comprimento do grampo, vezes o número de grampos. O que é área linear? É simplesmente πDO. Área linear é área por unidade de comprimento. Então, se a área do tubo é πDO vezes L, por que DO? Porque a área de troca térmica de referência é a área externa do tubo interno. Então, se a área do tubo total será πDO vezes L, se eu deslocar o L para o denominador, né, ficar sob área sobre L, fica igual a πDO. E π vezes DO, substituindo o valor do DO, resulta em 0,189 metros quadrados por metro. Então essa é a área linear. O que é que esse valor nos dá? Nos dá o valor de área de troca térmica por cada segmento de 1 metro de tubo. Colocando aqui e multiplicando pelo comprimento total, que é o número de grampos NHP, vezes o comprimento do grampo, vezes 2, aí nós temos a área total desse trocador, que é 16,671 metros quadrados. Pronto, então nós voltamos para cá. E aí a área nós já temos, né, 16,671 metros quadrados. O ΔT, usando a média aritmética, é esse aqui. Fazendo o cálculo, obtemos 1.259,7 watts por metro quadrado Kelvin. E aqui está respondido o item B. Esse é o coeficiente global efetivo de transferência de calor para esse trocador. Vamos agora para o item C. Item C é a queda de pressão. Então, calculando a queda de pressão agora. Lá da tabela NPS-DN, com especificações de tubo, e com essas especificações aqui, nós podemos obter esses valores de diâmetros. DI 54,76, DO 60,3 e DS 82,8 milímetros. Ok? Então, o DI, relembrando aqui o que é o DI, é o diâmetro interno do tubo interno. DO, diâmetro externo do tubo interno. E DS, diâmetro interno do tubo externo, que é o casco. Usando esses diâmetros aqui, nós podemos calcular a seção transversal do escoamento e o fluxo máximo. Então nós temos aqui a seção de escoamento
do tubo interno, fazendo o cálculo, é este resultado aqui, 0,002335 metros quadrados. Fluxo mássico para o fluido interno é vazão mássica, aqui é o etanol, né? Lembrando que o fluido interno é o etanol, dividido pela área de escoamento, que vai resultar em 1.273,8 kg por metro quadrado segundo. Calculando o Reynolds como dg sobre μ, substituindo aqui os valores, nós obtemos 97.000. Veja que 97.000 é um Reynolds correspondente a um escoamento totalmente turbulento. Então aqui é um escoamento que, sem sombra de dúvida, ele será turbulento. Com esse Reynolds, nós podemos calcular o fator de atrito. O fator de atrito será necessário para a perda de carga distribuída, né? A perda de carga ao longo do trocador, ao longo da tubulação do trocador. Eu vou calcular aqui de duas maneiras, apenas com finalidades didáticas, tá? Para vocês entenderem por que eu vou fazer essas escolhas nesse cálculo aqui. Então veja, se eu calcular o fator de atrito usando Filonenko, lembre que Filonenko é uma correlação para tubo liso. Significa que ela desconsidera a rugosidade. Aqui tem log mais LN, certo? Considerem aí nos seus cálculos que aqui é o LN, tá? Não é log base 10 não, aqui é log neperiano, é LN. Ok, então, fazendo o cálculo sem considerar a rugosidade, nós obtemos esse fator de atrito aqui, 0,0045. Usando uma correlação mais moderna, e com erro menor, mais abrangente, como a correlação de Haaland, é possível incorporar no cálculo do fator de atrito o efeito da rugosidade. O que é a rugosidade do tubo? É aquela aspereza. Não existe superfície perfeitamente lisa, né? Sempre vão haver ali protuberâncias, asperezas que acabam alterando o comportamento da camada limite. No caso do atrito, né, do atrito fluidodinâmico, essa aspereza aumenta a dissipação de energia mecânica, então causa um aumento na perda de carga. Isso se revela na elevação do fator de atrito. De fato, se nós usarmos aqui a equação de Haaland, com o mesmo Reynolds, colocando aqui a rugosidade do aço carbono, o Epson, usando aqui o DI, né, e fazendo os cálculos, nós obtemos um fator de atrito de 0,0517. Veja que é um fator de atrito maior do que o obtido por Filonenko. Isso significa que se eu calcular a perda de carga usando o fator de atrito de Haaland, eu vou obter uma perda de carga maior do que a que eu vou calcular usando o fator de atrito de Filonenko. Então, se eu usar o fator de atrito de Haaland, eu vou estar fazendo um cálculo mais conservativo, no sentido de que esse cálculo será mais seguro para o projeto. Por que ele é mais seguro? Porque se eu usar Haaland e o valor da perda de carga já exceder o limite permitido, eu já vou descartar o uso desse trocador. Eu já vou concluir, olha, esse trocador aqui não consegue operar nessa linha, porque a perda de carga que ele vai criar na linha excede o valor permitido. E haverá consequências. A vazão vai diminuir além do que é possível, do que é aceitável. A perda de carga sendo muito grande pode até obstruir a linha, pode impedir funcionamento de equipamentos ajusante, né, quer dizer, que estão depois do trocador, pode gerar vários problemas. Então eu vou utilizar nesse cálculo, para ser um cálculo mais seguro, o fator de atrito de Haaland. Pegando o fator de atrito de Haaland e substituindo aqui juntamente com as outras informações, as outras variáveis, né, o comprimento do grampo, o número de grampos, nessa equação de Darcy-Weisbach, né, baseada no fator de atrito de Haaland, substituindo aqui os valores numéricos, nós obtemos a perda de carga distribuída de 36.664 kg por metro segundo ao quadrado. Isso aqui é Pascal, tá? Que é a mesma coisa de Pascal. Então, 31.000 Pascal, aproximadamente, 31.600 Pascals. Em PSI daria 4,59 PSI. Então, esta aqui é a perda de carga localizada. Desculpe, a perda de carga distribuída. Vamos agora calcular a perda de carga localizada. Usando a expressão de K, né, do K, fator K de fricção para o tubo, né, considerando aqui os acidentes, a curva, né, de 180. Então, substituindo nessa expressão o número de Reynolds e o diâmetro em milímetros, repare que
no método dos 2Ks, o diâmetro que é inserido na equação do K é dimensional. Então é preciso colocar em milímetros ou em polegadas se eu estiver usando a expressão em polegadas. Mas o resultado do K é o mesmo. Se você usar o diâmetro em milímetro ou polegada na expressão correta, o valor obtido aqui será o mesmo. E o valor obtido é 1,0453. Aplicando na equação de queda de pressão, substituindo aqui o K, o fluxo máximo, e considerando aqui o número de grampos na bateria, aplicando os valores, nós obtemos 20.902 Pascal. Isso aqui é Pascal. Assim, a queda de pressão total no tubo resulta da soma da queda de pressão distribuída mais localizada, somando aqui os valores, vai dar 52,5 aproximadamente kilopascal. Como a nossa referência, se não for dito nada em contrário, é 70 kilopascal ou 10 psi para a perda de pressão, né, ou queda de pressão admitida, se o total aqui ficou abaixo de 70 kilopascal, então está ok. Quer dizer, esse trocador não produz uma perda de carga excessiva quando instalado na linha. Pelo menos esse é o valor predito. Então, teria aí uma luz verde para a sua instalação quanto ao fluido do tubo. Falta calcular o fluido do ânulo. Mas no tubo a perda de carga é aceitável. Vamos ver agora o fluido externo, a água, que é o fluido do ânulo. No caso do ânulo, nós temos que utilizar o diâmetro equivalente, que é o diâmetro hidráulico. Essa expressão aqui já foi deduzida. Então é simplesmente ds menos do, que resulta nesse valor aqui, 0,0225 metros. Diâmetro equivalente em polegada corresponde a esse valor. O fluxo mássico requer o cálculo da área transversal do escoamento. Então, calculando aqui a área de escoamento, substituindo os valores, obtemos aqui esse resultado. E dividindo a vazão mássica pela área de escoamento, nós temos o fluxo mássico de 814,14 kg por metro quadrado segundo. Calculando o número de Reynolds, repare que o número de Reynolds é calculado com o diâmetro equivalente. Nós temos 26.664, que corresponde a um escoamento turbulento. Assim sendo, podemos usar ou a equação de Filonenko ou a equação de Haaland. Calculei aqui o fator de atrito com as duas. Vocês podem ver que o fator de Haaland ele é ligeiramente maior do que o fator de Filonenko. Por segurança também, para ser um projeto mais seguro, mais conservativo, eu vou seguir com o cálculo baseado no fator de atrito de Haaland, já que ele considera a rugosidade relativa do aço carbono. Só lembrando para vocês não se atrapalharem aqui, esse log está incorreto, aqui é LN, logaritmo neperiano, tá certo? Logaritmo natural, aqui é LN. Ok, então o comprimento total de tubo, né, 2 vezes 11 grampos vezes 4 metros, que é o comprimento do grampo, dá 88 metros de tubo. Embora eu não vá nem usar esse L total aqui, eu vou usar essa expressão de Darcy-Weisbach, baseada no comprimento do grampo e no número de grampos. Então, substituindo os valores aqui, nós temos 32,7 kPa como a queda de pressão distribuída. 31,7 kPa. Queda de pressão no ânulo agora. No ânulo, vamos usar o diâmetro hidráulico. No caso aqui, 22,5 milímetros. Não é? Porque aqui estava em metro, transformando em milímetro 22,5. Por quê? Porque a equação do fator de fricção K, do fator K, exige um diâmetro hidráulico ou diâmetro equivalente em milímetros. Substituindo aqui o número de Reynolds, nós temos um KO, o K para o ânulo, de 3,8 aproximadamente. Substituindo na equação de queda de pressão, né, os valores, nós obtemos 13,2 kPa aproximadamente, 13.195 Pascal. Somando a queda de pressão distribuída e localizada, nós obtemos uma perda de pressão total de 46,9 kPa, abaixo do valor de 70 kPa ou 10 psi, portanto, a queda de pressão no ânulo também é aceitável, não é excessiva.
Assim, no critério de queda de pressão, tanto no tubo como no ânulo, esse trocador ele é aplicável, ele passaria no teste. E assim nós respondemos os itens que faltavam, C e D. Até o próximo vídeo, um abraço.